Olá, é um prazer novamente estar aqui com vocês, aqui do Easy Espiritualidade, o canal co-criado para divulgação de espiritualidade de forma simples, forma concisa, forma persistente, amorosa, na gratidão de Deus Todo-Poderoso, Krishna, na filosofia védica, nos permitir que possamos dar continuidade à Bhagavad Gita como ela é e buscar esse entendimento maior daquilo que precisamos ser e buscar nesse trabalho de divulgar a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita, a ciência suprema, estamos estudando a forma universal de Deus. O capítulo 44 será o capítulo do dia de hoje, pedindo permissão a Deus para que Deus permita com que a gente possa absorver essa cultura transcendental, essa cultura de Deus, esse ensinamento de Deus, esse processo onde vamos mergulhar dentro da capacidade de entendimento de cada um nesse dia a dia. Cada momento se escutam 1 ou 2, 3 versos, se entende a Bhagavad Gita, se compartilha a Bhagavad Gita, porque sabedoria para ser compartilhada, sabedoria para ser incentivada, para que cada um de nós possamos fazer serviço devocional, obter o serviço devocional, oferecer esse serviço devocional para Deus. E quando a gente trabalha para Deus com essa consciência, a gente não se preocupa com os frutos do trabalho. A gente vai fazendo e vai entregando aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o todo atrativo, todo atraente. Então, o verso 44 nos traz essa sabedoria para o dia de hoje. E eu sempre estou aqui compartilhando a Bhagavad Gita, né? Estou compartilhando a Bhagavad Gita para que eu possa contribuir um pouco com esse trabalho, com esse serviço devocional, nesse processo de estudar, aplicar esse conhecimento, primeiramente comigo, e depois lançar para que outros possam, se quiserem, claro, porque tudo, Deus nos dá livre-arbítrio e nós devemos dar livre-arbítrio para que as coisas aconteçam de acordo com a mentalidade de Deus, com a ciência de Deus, porque tudo que acontece nesse mundo material, Deus está presente. Tenhamos ou não, queremos ou não ter consciência disso, Deus se encontra presente nesta grandeza material, de tudo aquilo que foi criado e de tudo aquilo que está sendo desenvolvido com esse aspecto de pano de fundo da transcendência. Sair desta ignorância, sair desse enredamento material, sair dessa falta de inteligência e usar essa inteligência que Deus nos deu para construir um mundo melhor, para construir um paraíso aqui mesmo na Terra. Quando a gente tiver a possibilidade de viver num local onde não exista doença, pobreza e conflito, como diz o mestre Mokichi Okada, que é outro mestre que também eu sou devota e compartilhadora dos seus ensinamentos, né? Eu tenho devoção, tudo aquilo, a palavra devota quer dizer devoção. Eu tenho devoção por Deus, então eu devo estudar sobre Deus, claro, se eu quiser, porque não se ama alguém sem conhecê-lo. Precisamos conhecer Deus para estar de acordo com a vontade de Deus, porque senão nós nos sentiremos seres vazios e perdidos dentro dessa atmosfera material. E achar que as coisas materiais vão trazer felicidade, vão trazer fortuna, beleza não, tudo isso pertence a Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus tem força, fama, poder, beleza, renúncia e conhecimento. São as 3 principais características divinas de Deus, né? Então, só Ele tem essas características eternas. Nós adquirimos momentaneamente de acordo com a permissão que Ele tem de nos dar nesta vida atual. Então, vou fazer minhas reverências aqui.
Vou citar o mantra sagrado que pede permissão para o compartilhamento das escrituras sagradas como a Bhagavad Gita, de exemplo e de modelo no dia de hoje. Om Agyanam Timirandasya Jnana Janam Salakaya Chakshu Militanyena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva, Deus Krishna, Jaya Prabhupada, que trouxe a consciência de Deus, de Krishna para o Ocidente. Verso 44. És o Senhor Supremo, que deve ser adorado por todos os seres vivos. Então, eu me prostro para te oferecer minhas respeitosas reverências e pedir tua misericórdia. Assim como o pai tolera a insolência de seu filho, um amigo tolera a impertinência de um amigo, ou uma esposa tolera a familiaridade de seu parceiro, por favor, tolera os erros que acaso eu tenho cometido contra ti. Então, essa é uma oração, uma pequena oração de Arjuna, na batalha de Kurukshetra, quando Arjuna reconhece a forma universal de Deus, aqui na Bhagavad Gita, capítulo 11, verso 44, e Arjuna fala: Tu és o meu Pai, o amado, eu devo oferecer minhas respeitosas reverências a ti e pedir tua misericórdia. Então, nós devemos pedir a misericórdia de Deus. A gente deve clamar pela misericórdia de Deus, para que Deus tenha misericórdia em nossas vidas e Deus traga essa compaixão com nós, porque nós somos almas errantes, somos criancinhas infantis, brincando de viver aqui nesse planeta Terra, né? E aí ele cita um exemplo aqui, assim como o pai tolera a insolência do filho, assim como o amigo tolera a insolência de outro amigo, e assim como a esposa tolera a família do marido, por favor, tolere os meus erros. Então, pedir para que Deus tolere os nossos erros e tenha essa misericórdia com todos nós, é uma boa fortuna de prática aqui que a Bhagavad Gita nos ensina. Significado Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada. Então, os devotos de Deus cultivam vários tipos de relacionamentos com o Senhor. E alguém pode tratar Krishna como um filho, como esposo. E há o devoto que o estima como um amigo ou como meu Senhor. Então, aqui, Prabhupada mostra as diversas qualificações que a gente pode ter, os relacionamentos com Deus. A gente pode se tratar Deus como um amigo, como esposo, como o maior dos místicos, o maior terapeuta, o maior psicólogo. Por quê? Porque Deus ele vai se relacionar com você da forma que você o convidar para a sua vida e para se relacionar com você. Então, numa relação de amizade, né, assim como o pai tolera, ou o marido também tolera, Deus também há de tolerar se a gente abrir nosso coração e pedir para que Deus tolere também as nossas ofensas. Verso 45. Após ver esta forma universal que jamais havia visto, sinto-me satisfeito, mas ao mesmo tempo minha mente está perturbada pelo medo. Por isso, por favor, concede-me tua graça e torna a revelar a tua forma como a personalidade de Deus, ao Senhor dos Senhores, à morada do universo. Então, mais uma vez, a Arjuna fala: eu já vi tuas formas, que não são as formas mais ideais, porque as formas ideais de Deus é a gente pensar em Deus como um ser compassivo, um ser amoroso, um ser doce, né? Um Senhor que nos trata com muito amor, mas Deus não é só o amor. Deus também nos dá a oportunidade de buscar o aprendizado através da nossa forma de sofrimento. Existem várias formas de sofrimento. Por quê? Porque nós precisamos passar por essa limpeza espiritual para tirar de dentro de nós todas essas amarguras que nós carregamos em nosso coração. E assim limpar o nosso coração para que Deus possa se instalar dentro dele de forma purificada. Então, Arjuna fala para Krishna: por favor, Krishna, volta a me mostrar o teu lado amoroso, o teu lado compassivo, para que eu possa sair desse medo de temer a ti, né? Porque geralmente a gente aqui no Ocidente, a gente é ensinado a ver Deus como o castigador, como aquele que perpetua sofrimento, porque as coisas acontecem, a gente culpa Deus, e não é bem assim. A questão é que nós somos ignorantes e nós não buscamos a espiritualidade praticada
numa fé racional para entender através das escrituras sagradas e autorizadas, como esta que eu uso da Bhagavad Gita, como ela é de Srila Prabhupada, nós não buscamos esse autoconhecimento, essa autorrealização e vivemos perdidos aqui dentro da matéria. Então a Arjuna pediu, por favor, Krishna, me mostre de novo tua forma amorosa, para que eu possa apacentar o meu coração, acalentar meu coração e sair deste medo e achar que tu és aquele carrasco, tu és aquele que julga. Não, nós temos um processo que nós devemos entender, que é um processo chamado de karma. E esse processo de karma, ele é um processo de ação e reação, tanto dessa vida como de outras vidas, né? Aí nós temos que entender e buscar esse entendimento através das escrituras sagradas para que possamos compreender melhor o Supremo. Então, Prabhupada fala aqui no significado deste verso que foi lido, né? Arjuna está sempre em confidência com Krishna porque ele é um amigo muito querido e assim como um amigo querido, fica contente com a opulência do seu amigo. Então, isso é fenomenal. Você olhar para a vida do seu amigo, que está aí ao seu redor, está perto de você, e você ficar feliz com as opulências, ou seja, opulências são as coisas que ele tem, que devem ser glorificadas, a sua personalidade, seu modo de tratar as pessoas, de como ele passa todo esse amor para o outro, e ficar feliz com a vida do amigo, e não ficar infeliz, invejoso, cobiçoso, porque aí já entra na plataforma demoníaca ou negativa, né? Como a Bhagavad Gita vai ter um capítulo mais na frente, é a natureza divina e a natureza demoníaca, que na realidade é uma natureza oposta a Deus, né? Então a gente aqui no Ocidente fala Deus e o diabo, Deus e o demônio, mas não. Vamos falar Deus é a luz e o que é oposto à luz é a treva, né? Então a gente deve ficar contente com Deus, porque Deus é o nosso melhor amigo e Deus jamais vai nos decepcionar. Isso é fato, né? Então, assim como a Arjuna estava com medo, né, de ter cometido muitas ofensas a Deus devido à sua amizade, né, imaculada, porque nós devemos sempre perguntar, Deus, eu estou fazendo o que tu queres que eu faça? Eu estou correspondendo a teus desejos na minha vida? Isso é uma forma de termos uma amizade imaculada com Deus. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa amizade imaculada, nós devemos buscar essa consciência de que muitas vezes a gente não traz Deus para ser nosso amigo e que a gente comete muitas ofensas contra Deus e contra a vontade de Deus em nossa vida, fazendo com que essa amizade não seja pura. Seja uma amizade de interesse, da gente pedir a Deus, que Deus esteja sempre pronto a dar aquilo que a gente precisa. E Deus não é obrigado a dar nada do que a gente precisa, porque a gente precisa merecer para poder Deus nos dar, né? Então, Krishna mostrou novamente sua forma Arjuna, sua forma de Narayana, né? Que é uma forma mais apacentada, uma forma mais, né? Deus tem várias formas, Deus tem várias expansões plenárias, né? Expansão plenária quer dizer Deus se expande em várias formas, sendo apenas um, né? Então, assim, Deus mostrou para Arjuna sua forma mais amena, né, nesse processo, e aí a Arjuna foi, né, compreendendo que Deus tem várias formas, várias expansões, mas a melhor forma que ele queria ver é aquela forma de Deus mais amoroso, né, que dentro da filosofia védica, né, se chama Narayana. Narayana, simbolicamente falando, Narayana tem 4 braços, onde ele segura um búzio, uma maçã, um lótus e um disco. Então, o búzio que Narayana ele segura serve para soprar, um búzio que sopra e trazer esse som transcendental e levar a gente a buscar as coisas que transcendem essa matéria, né? A massa, né, que é um objeto de luta em batalhas indianas, em batalhas na antiga Índia, que serve para mostrar a direção e também o castigo, que muitas vezes é preciso nos impor para que a gente possa enxergar as coisas de forma melhor. O lótus, que é a flor de lótus, que é o amor personificado. A flor de lótus, que ela nasce nas profundezas de um pântano, mas ela nasce intocada por essa sujeira. Então, esse amor que deve limpar toda a nossa sujeira que tem dentro da nossa mente, do nosso coração e da nossa vida.
E o disco, que é um disco feito, um disco mesmo, que é o tempo, a temporalidade, ou seja, o tempo dentro dessa programação que Deus tem para cada um de nós, o tempo da nossa evolução, da nossa concentração em buscar essa evolução na vida. Então, é uma forma simbólica que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, mas que existe dentro da filosofia védica, que existe dentro dos passatempos de Deus, de Krishna, que existe dentro desse processo de estudo da filosofia védica, da literatura védica, para que a gente entenda cada vez melhor, né? Então, assim, todas essas formas são uma só, que é Krishna, a suprema personalidade de Deus, né? E a Juna, assim, fica feliz de ter visto novamente essa forma mais amorosa, essa forma que mostra esses objetos, que são os objetos que nós devemos entender que Deus tem essas 4 direções para a nossa vida: o búzios, a maçã, o lótus e o disco. Verso 46, não é maçã, é massa, é uma palavra traduzida, não é maçã, é massa, ok? Verso 46, ó forma universal, ó Senhor de 1000 braços, desejo te ver em tua forma de 4 braços, com elmo na cabeça e portando massa, disco, búzio e flor de lótus em tuas mãos, almejo ver essa tua forma. Novamente, haja no verso 46, ele fala novamente dessa forma original de Narayana, que é uma das expansões plenárias de Krishna, né? Narayana de 4 braços, com esses 4 objetos, trazendo todo esse desenvolvimento para que a gente entenda que Deus é superior e que Deus tem tudo aquilo que Ele precisa a seu dispor para que os seres humanos e todas as expansões de criações de Deus cumpram a obediência e a devoção a Ele com amor e sinceridade, né? Então, aqui nesse significado, Prabhupada diz, né? Krishna tem inúmeras formas. Krishna é a suprema personalidade de Deus, que havia assumido sua forma universal temporária. E agora ele pode ver a forma de Narayana, uma forma espiritual, né? Narayana, Vasudeva, Yogesvara, Krishna tem vários nomes dentro da filosofia védica, né? Então, Krishna é a personalidade de Deus original. E todos os outros aspectos se originam de Krishna. E não é diferente de Krishna e de suas expansões plenárias, de suas plenitudes, né? E em qualquer uma das suas formas inumeráveis, ele é Deus e é Deus. Em todas essas formas, ele é um homem jovem, viçoso, porque Krishna não precisa de corpo material. Krishna é transcendental. Então, ele eternamente é viçoso, é bonito, é lindo, ele é inteligente, ele é cheio de conhecimento, sabedoria, de força. E nós não, nós somos finitamente, quando nosso corpo amadurece, padece e vai para a doença, a gente vai embora desse planeta. Por quê? Porque nós temos beleza finita, temos tudo finito. Tudo termina aqui nessa natureza material. E Deus é transcendental a tudo isso, né? Porque Ele é o Supremo, né? E assim, verso 47 para terminar. A Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, com prazer te mostrei através da minha potência interna esta forma universal suprema dentro do mundo material, ou seja, deste mundo que nós vivemos. Antes de ti, ninguém jamais viu esta forma primordial, ilimitada e plena de refulgências deslumbrantes. Então, Arjuna foi um sucesso em poder ter visto essa forma de Deus que ele jamais tinha mostrado para outros seres aqui na Terra. E Arjuna teve medo, porque ele viu várias formas universais, e assim ele conheceu acerca mais do absoluto, e aí ele foi se aprofundando mais nessa forma universal, e aí ele, né, sabe que Krishna foi compassivo com ele, que mostrou para ele, como Krishna diz aqui: antes de ti, ninguém jamais viu essa forma primordial, mas nós podemos trazer essa forma de Deus para dentro de nossas vidas, quando a gente fala sobre Deus, quando a gente ouve sobre Deus, quando a gente faz orações a Deus, quando a gente presta serviço devocional a Deus, quando a gente oferece respeitosas reverências a Deus, quando a gente trabalha para Deus sem esperar nada em retorno, através dos processos de purificação da alma neste corpo, né? Dentro das regras e regulações da filosofia védica, Vedanta da Índia, dos Vedas da Índia. Então, é tudo um estudo, todo é um estudo, tudo é um interesse, tudo é algo que precisamos entender e estudar.
né? Por quê? Porque Deus tem sua forma universal plena de refulgência e opulência. Opulência significa ilimitados valores de várias coisas, de ouro, prata, de tudo, assim, opulento, uma pessoa opulenta, uma pessoa cheia de infinitas coisas que jamais nós, com palavras materiais, vamos conseguir qualificar essas opulências, dar qualificações para essas opulências, né? Essa forma é ofuscante como o sol e seus vários rostos mudam rapidamente, porque Deus tem várias personalidades sendo um só, porque a cada momento Deus tem que atuar de forma diferente, porque Ele é que coordena todo esse cosmo, todas as moradas que Ele construiu, que Ele co-criou. Então Deus, ele é o que Ele deseja ser, e assim está certo de ser, porque Deus é Deus e ponto, né? Então, em sua potência interna, que é inconcebível através da especulação humana. O que é especulação humana? Especulação mental. Meu Deus, Deus é isso mesmo. Não, eu não acredito que Deus é isso. Você acha que Deus é isso? Ficar especulando mentalmente sem ter base de estudos, porque é preciso ter uma base de estudo para colocar na sua mente, no seu coração, que há necessidade de estudo sobre Deus, para conhecer Deus melhor, né? E assim, para terminar, pela misericórdia de Deus, a Juna pôde ver a forma universal que foi mostrada a ele. Então, Deus é misericordioso e Deus pode mostrar a gente o que a gente tiver permissão de ver e de sentir, né, pela misericórdia de Deus em nossas vidas, né? E assim, Krishna se manifestou em suas formas universais, que eram, porém, distintas, né? Uma diferente da outra, mas sendo um só. Então, não é um Deus universal, um Deus plural, mas é um Deus que tem suas ramificações plurais de acordo com a necessidade do momento, mas é um Deus só, é o absoluto, é Krishna, o todo atrativo na filosofia védica. Passou 2 minutinhos, eu peço perdão, com gratidão encerro mais um dia da Bhagavad Gita aqui no Easy Espiritualidade. Eu sou Ana Cláudia Chandra. Se você gostou deste trabalho, deixe seu like, que eu agradeço, e que Deus abençoe a cada um de nós.